Bom dia, graça e paz, a paz do Senhor Jesus. Vamos lá para mais um dia de propósito. Hoje é o nosso 8º dia, né? E nesse dia eu quero começar com uma oração, uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, meu Deus, por esse momento que o Senhor nos permite estarmos aqui mais um dia. Meu Deus Todo-Poderoso, que cada vida seja guiada para a glória do Senhor. Meu Deus, que esses propósitos que nós estamos fazendo seja para a glória do Senhor, para alcançar vidas e corações, Pai. Ajuda aqueles que nesse momento estarão assistindo, os que assistirão depois, os que entrarão um dia nesse propósito. Em nome de Jesus, amém. Bom, nós estamos aí no propósito de uma vida com propósito, né, durante 40 dias. E hoje, na verdade, o que a gente fez até agora foi uma introdução, né, de tudo. Dentro disso tudo é o propósito de número 1, né, que eu estou enumerando lá, mas vocês vão perceber que vai passar de 40, porque eu estou fazendo um por dia, mas na verdade você pode, sim, eu fiz um por dia, né, para poder transmitir para vocês. Mas aí vocês vão vendo dentro da possibilidade de vocês, tá? Quem for assistir, for fazer esse propósito. Então, propósito número 1. Você foi planejado para agradar a Deus. Isaías 61:3 diz assim: porque o Senhor vai plantar esse povo, eles serão fortes e belos como carvalhos e darão glória a Ele. Planejado para agradar a Deus. Apocalipse 4:11 diz assim: tu criaste todas as coisas e é para o teu agrado que elas existem e foram criadas. Salmo 149, o verso de número 4 diz: pois o Senhor está contente com o seu povo. Você foi planejado para agradar a Deus. No instante em que você nasceu neste mundo, Deus estava lá como testemunha invisível, sorrindo ao assistir seu nascimento. Ele quis que você vivesse, sua chegada lhe deu enorme prazer. Deus não precisava criar a mim, nem criar a você, mas Ele escolheu criá-lo para a satisfação dele, porque Ele é todo-poderoso, Deus é soberano em todas as coisas. E, portanto, nós existimos para benefício, para a glória e para adorar a Deus. Dar satisfação a Deus, vivendo para o seu prazer, é o primeiro propósito de sua vida. Quando você tiver compreendido plenamente essa verdade, jamais voltará a se sentir insignificante, pois isso prova o valor que você tem. Se você é tão importante para Deus e Ele considera você valioso e valiosa, o suficiente para mantê-lo consigo por toda a eternidade, que relevância você poderia alcançar? Você é uma filha, um filho de Deus, e proporciona prazer ao coração dele, desse Deus, como nada mais, como nada menos. Porque Deus, Ele partiu dele o propósito de nos criar. Deus quis que assim fosse. Deus quis que nascêssemos. Desde o ventre da nossa mãe, a Bíblia diz que Ele já nos via e todas as coisas estavam sendo registradas. O propósito de criar o homem e criar todas as coisas partiu de Deus e não de nós. A Bíblia diz que Deus já havia resolvido que nos tornaria seu filho por meio de Jesus Cristo, pois Ele era o seu prazer e sua vontade. Nós somos filhos de Deus por adoção. Jesus veio ao mundo para nos tornar filhos de Deus. Portanto, também foi uma vontade, foi algo voluntário, ninguém obrigou Jesus a vir. A Bíblia diz em Apocalipse 13:8 que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Antes mesmo que existisse mundo, havia o plano na mente e no coração de Deus de nos salvar. Um dos maiores dons que Deus lhe deu foi a capacidade de apreciar o prazer. Ele o dotou com 5 sentidos e emoções para que você pudesse experimentar as coisas. Ele deseja que você aprecie a vida, não se limitando a apenas suportar a vida. Talvez eu esteja falando com pessoas que nesse momento estão apenas suportando a vida. O motivo pelo qual você pode sentir prazer é que Deus o fez à sua imagem, graças a Deus, graças a Ele, né? Nós nos esquecemos com frequência de que Deus também tem emoções.
Claro que nem um pouco parecidas com a nossa no sentido de caráter, porque Deus é puro, Deus é santo, Deus é amor. Ele possui sentimentos intensos. A Bíblia diz que Deus sofre. O salmista diz que Deus é um Deus sofredor. Fica irado, sente compaixão, piedade, tristeza. Move-se de íntima compaixão. Por várias vezes você vai ver Jesus movendo de íntima compaixão ao ver a miséria alheia. Alegria, regozijo, satisfação. Deus ama, se deleita, sente prazer. Dar prazer a Deus é o que se chama adorá-lo. Como que eu dou prazer a Deus, num sentido para que a gente possa entender? É quando eu adoro. A Bíblia diz: o Senhor se agrada somente daqueles que o adoram e confiam no seu amor. Ele está em busca dos verdadeiros adoradores, daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Qualquer atitude sua que venha agradar a Deus é um ato de adoração. O que você e eu estamos pensando agora, nesse momento, em fazer durante o nosso dia para agradar a Deus? Isso é um ato de adoração. Como diamante, a adoração apresenta várias facetas. Seriam necessários vários livros para abordar tudo o que precisamos compreender a respeito da adoração, mas nessa parte estudaremos os aspectos principais da adoração. Os antropólogos perceberam que a adoração é um impulso universal, posto por Deus na estrutura do nosso ser. É uma necessidade inerente a nós, ela é intrínseca, de nos ligarmos a Deus. Adorar é tão natural quanto comer e respirar. Quando não conseguimos adorar a Deus, sempre achamos um substituto, a idolatria. Ainda que no fim sejamos nós mesmos, a egolatria. A razão pela qual Deus nos fez com esse desejo é que Ele anseia por adoradores. A Bíblia diz que Ele busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Dependendo de sua formação religiosa, é claro, pode ser que você precise ampliar suas compreensões do termo adorar. Você talvez imagine cultos na igreja, em que haja cânticos, orações, escute uma pregação, tudo isso também é adoração. Mas não é tudo. Ou talvez você imagine um cerimonial, velas e uma ceia, ou talvez ainda imagine curas, milagres, experiências arrebatadoras. A adoração pode incluir todos esses elementos, mas vai muito além desses elementos, porque a adoração é um estilo de vida. A adoração é muito mais do que música. Para muitas pessoas, adorar é apenas sinônimo de música. Elas dizem: em nossa igreja temos primeiro a adoração, depois o ensinamento. É um mal entendido, porque nós entendemos em parte. Todos os momentos do culto em uma igreja são um ato de adoração. A oração, a leitura da Bíblia, os cânticos, a declaração de fé, o silêncio é um ato de adoração, a contemplação do que Deus faz é um ato de fé. Manter-se quieto, ouvir uma pregação, anotar a pregação, ofertar, assinar um cartão de compromisso e até mesmo saudar os irmãos, os outros adoradores, é um ato de adoração. Alguém que já disse lá atrás que se a nossa vida não for um culto, o nosso culto não tem vida. Quer dizer, eu adoro a Deus em todos os momentos da minha vida. Na verdade, a adoração não é anterior à música. Adão adorou no jardim do Éden, mas não há nenhuma menção sobre música. Com o nascimento de Jubal é que há adoração. Se a adoração fosse somente música, então os que nunca se utilizam da música jamais adoraram. Adoração é muito mais do que música. De modo ainda mais grave, o termo adoração é muitas vezes utilizado erroneamente em alusões a um estilo musical específico. Primeiro cantamos um hino, depois uma canção de louvor e adoração, ou gosto das canções de louvor mais rápidas, mas prefiro as canções de adorações mais lentas. De acordo com essa convenção, se uma canção for rápida, alta, usar metais, é considerada louvor, certo? Se for lenta, tranquila, intimista, talvez acompanhada de um violão, é adoração. Esse é um uso inadequado e bastante comum da palavra adoração. Adoração não tem relação com o estilo, volume ou andamento da música.
Deus ama todos os tipos de música porque Ele inventou todas, rápidas, lentas, altas, suaves, antigas, modernas. Provavelmente, é bem provável que você não goste de todas, mas Deus gosta. Se ela é oferecida a Deus em espírito e em verdade, é um ato de adoração. Entenda isso. Os cristãos frequentemente discordam quanto ao estilo de música a ser utilizado na adoração, defendendo apaixonadamente seus estilos preferidos como se fossem bíblicos e os mais relevantes do mundo. Mas não existe um estilo de música bíblico. É lógico que teologicamente correto, sim. Entendam o que eu estou dizendo nesse dia. Não existem notas musicais santas. E nós nem temos os instrumentos que eles utilizavam nos tempos bíblicos. Entendam, não existe nada como música cristã, existe apenas letras cristãs, letras teologicamente corretas. A letra que torna uma canção sagrada é a letra que torna uma canção sagrada, não a melodia. Não existem melodias espirituais. Se eu tocasse para você uma música sem a letra, não haveria como saber se é uma canção cristã ou se é uma canção não cristã. A adoração, ela não é, meus queridos e queridas, para nosso benefício. Eu posso dizer aqui, na minha parte como pastor, e o pastor Rick ele fala isso, né? Eu vou aqui fazer até uma concordância com ele, né? Uma harmonia com ele. Como pastor, recebo bilhetes dizendo: eu amei a adoração de hoje, foi muito bom para mim. Esse é outro mal entendido a respeito da adoração. Ela não é para o nosso benefício. Quando adoramos, nosso objetivo principal é agradar a Deus e não a nós mesmos. O culto não é para você, o culto é para Deus. Nós cultuamos a Deus. A divindade que deve ser adorada é o Senhor Jesus Cristo. Não é você, não sou eu. Se você alguma vez já disse não aproveitei nada da adoração de hoje, você adorou pelos motivos errados. A adoração não é para você, é para Deus. Logicamente, a maioria dos cultos de adoração também tem elementos de comunhão entre os irmãos, edificação, evangelização. Existem benefícios na adoração, isso aí nós não podemos negar. Mas nossa motivação é adorar, é glorificar ao nosso Criador. Isaías, no capítulo 29, Deus reclama de uma adoração sem entusiasmo e hipócrita. As pessoas estavam oferecendo a Deus orações insípidas, sabe, sem gosto. Louvores fingidos, palavras vazias e rituais artificiais sem que seu significado fosse levado em consideração. O coração de Deus não é tocado pela tradição na adoração, mas pela paixão e pelo empenho. A Bíblia diz o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim. A adoração é feita somente de regras ensinadas pelos homens. Olha que situação, meus queridos. A adoração não é parte de sua vida, ela é a sua vida. Não adoramos somente nos cultos da igreja, pois nos foi dito: procurem a ajuda do Senhor e sejam sempre na sua presença. Cantem glórias e louvem o Senhor desde o nascer do sol. Na Bíblia, as pessoas louvavam a Deus no trabalho, em casa, na batalha, na prisão e até mesmo na cama. Louvar deveria ser sua primeira atividade assim que abrisse os olhos pela manhã. E sua última atividade ao fechá-lo à noite. Davi disse: eu agradecerei ao Senhor o tempo todo. Minha boca sempre o louvará. Cada atividade pode ser transformada em ato de adoração. Quando você a faz para louvar, glorificar e agradar a Deus. A Bíblia diz assim: quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Martinho Lutero disse: uma ordenhadora pode tirar o leite das vacas para a glória de Deus. Como é possível então, pastor, fazer tudo para a glória de Deus? Ao fazer tudo como se estivesse fazendo para Jesus e mantendo uma conversa com Ele durante a sua atividade. A Bíblia diz: tudo o que vocês fizerem, façam de coração como para o Senhor e não para os homens. Este é o segredo de um estilo de vida de adoração. Faça para Deus. A Bíblia, na paráfrase a mensagem diz: pegue sua vida diária comum, seu dormir, comer, trabalhar e passear e ponha diante do Senhor como oferta. O trabalho se torna uma adoração quando você dedica a Deus e tem consciência da sua presença.
adorá-lo o tempo todo. Logo, o pastor Rick Warren, que escreveu o livro Uma Vida com Propósito, ele fala assim, ó: logo que me apaixonei pela minha esposa, pensava nela o tempo todo, no café da manhã, dirigindo para a escola, assistindo às aulas, na fila do supermercado, abastecendo o carro. Eu não conseguia parar de pensar nela. Eu constantemente falava com os meus botões sobre ela e pensava sobre suas coisas, sobre as coisas que ela amava. Isso fazia com que eu me sentisse perto dela, mesmo quando estávamos separados por vários quilômetros de distâncias. Íamos para faculdades diferentes. Pensando nela constantemente, eu estava permanecendo no seu amor. Essa é a verdadeira adoração, amar a Jesus. Pensar nele o tempo todo, não somente quando você precisa que o seu currículo passe. Não somente quando você precisa que a nota do seu Enem seja a melhor. Não somente quando você precisa que Jesus te cure. Mas adorá-lo é saber que nós precisamos dele o tempo todo e que o ato de respirar é uma bondade dele. Pensando sobre o meu propósito, um tema para reflexão. Fui planejado para agradar a Deus. Um versículo para memorizar. Salmo 149, verso 4. Pois o Senhor está contente com o seu povo. Uma pergunta para meditar nesse dia 8. Que tarefa simples eu poderia começar a fazer como se estivesse fazendo diretamente para Jesus? Eu não sei se você é uma atendente ou um atendente ao público. Se você trabalha lá na sua empresa atendendo pessoas, talvez até pelo telefone nessas épocas. Mas procure atender essas pessoas como Jesus atenderia. Será que ele atenderia do jeito que eu estou atendendo? Se você estuda online ou presencial, procure estudar como se para Jesus você estivesse estudando. Se você está agora trabalhando ou vai trabalhar daqui a pouco dirigindo, dirija como se fosse Jesus fazendo, ou para Jesus. Quando a gente entende que a nossa vida inteira é um ato de adoração, nós não precisamos ficar esperando a hora do culto para adorá-lo e nem um estilo de música. Nós adoramos a Deus quando agradecemos a Ele por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Esse foi o 8º dia. Eu aguardo vocês amanhã. Tudo bem? Deus abençoe. Até mais. Vamos fazer uma palavra de oração? Vamos lá dirigir uma palavra de oração ao nosso Deus? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse 8º dia, pela vida das pessoas que estão nos acompanhando e nos ajudando. Obrigado por esse devocional, em nome de Jesus. Quero terminar com uma frase assim, ó. Eu falei ela no meio aqui, eu vou repetir no final. Se a sua vida não é um culto, o seu culto não tem vida. Deus abençoe.